Olá pessoal, hoje a gente está aqui para fazer mais um Transalorcast, dessa vez sobre 2 episódios ao mesmo tempo. A vantagem dessa temporada de Doctor Who é que ela é uma coisa contínua, então enquanto a gente vai falar sobre o episódio War of the Sontarans e esse outro que recentemente saiu, Once Upon Time, ao mesmo tempo a gente vai falar sobre tudo, né? Porque é uma continuação, todos os episódios são conectados, então facilita muito se a gente quer gravar um podcast e não fica aquela coisa que primeiro comenta um filler e depois comenta o episódio de fins de temporada, então vai ser bem mais fácil. E então a gente vai falar sobre esses 2 episódios, que tem muita coisa acontecendo, né? Uma temporada curta, mas ao mesmo tempo cheia de informação. E aqui comigo, então, para comentar sobre esses 2 episódios, eu tenho o Eric. Oi, Eric. Oi, gente. Eu não sabia que o Dan com uma panela era tudo que eu precisava. Uma frigideira, na verdade. Era tudo que eu precisava. Não precisava de mais nada. E o Igor. Oi, Igor. Olá, tudo bem? Vamos lá comentar mais esse pedaço do Flux. Então, acho que vamos começar do jeito que a gente sempre faz. Dá para falar sobre os 2 episódios ao mesmo tempo. Então, Eric e Igor, primeiro me falem, e depois eu falo também, o que vocês acharam do War of the Sontarans e do Once Upon Time, e depois a gente vai comentando os detalhes, né, porque eu acho que tem bastante coisa, bastante detalhezinho, principalmente nesse episódio recente aí, que foi mais confuso, mais cheio de informação, e que já dá para ir bolando algumas ideias do que pode ser essa metade pro final. Então, Eric, o que tu achou desses 2 episódios? Então, War of the Sontaran, né, falar em inglês, achei muito bom, assim, achei excelente. Eu senti falta da voz do Strax, né, como são todos os clones, todos têm uma voz parecida que a do Strax, então eu senti muita falta da voz dele, e senti falta do personagem também, principalmente naquela hora que esqueci o nome dela, mas a Mary Cole, eu acho, né? Que ela mostra o Sontaran que tá totalmente ferrado lá e é a voz do Strax, eu fiquei com saudade. Eu achei um episódio muito clássico, assim, de Doctor Who, assim, sabe? Em que uma coisinha muda, assim, sabe? Na história, tipo, uma coisa que era uma coisa, agora outra, assim, achei muito legal. E todo esse negócio da invasão temporal dos Sontarans, achei muito legal. E eles saem invadindo vários locais ao mesmo tempo, né? Em vários tempos diferentes, mas ao mesmo tempo. Eu achei muito bom. Achei, mesmo o Dan lá, totalmente maluco, entrando na nave do Sontaran, achei que funcionou super bem, assim, achei que foi uma parte boa, assim, do episódio, achei muito bom mesmo. E ele com a panela, com a frigideirinha, assim, não tem o que fazer, assim, sabe? Então, achei as piadinhas também, achei excelente, assim, sabe? Eu acho que o Chibi não conseguiu com o Dan, que ele não conseguiu com o Ryan, com o Graham e com a Yas. Ele conseguiu uma dinâmica muito boa, assim. Eu fico bem feliz com isso. E eu acho que o ponto mais fraco é da Yas lá no negócio que no Repair. Acho que foi mais, fora do episódio, assim, eu acho que o Dan e a Doctor não estavam mais dentro do esquema do episódio, mas é também porque essa temporada, né, tem todo esse rolê de tá tudo conectado, né, então tá tudo bem. E eu acho que muito legal que esse episódio, mesmo sendo, tipo, do Sontarans e tal, se conecta super bem com o resto da história da temporada, principalmente quando você vê o depois desse, né, o outro episódio, Once Upon a Time, porque daí você percebe que os Sontarans e os Daleks e os Cybermen estão meio que lutando pelos restos do universo, assim, sabe? Então acho que é super legal. E já que a gente vai falar sobre Once Upon a Time, eu super gostei da história da Belle, assim, no começo, e também super gostei também da Doctor pensando rápido, assim, me lembrou muito do Doctor do Capaldi, que ele fica pensando na cabeça dele, o que ele vai fazer, e daí ele faz, tipo, em milésimos de segundo. Então me lembrou isso, eu gostei bastante. Eu gostei bastante da história da Belle também, eu só achei estranho introduzir ela a essa altura do campeonato, assim, talvez se ela fosse introduzida lá no começo, no primeiro episódio, em vez do Vinder, eu acho que ficaria melhor. Mas tudo bem, tanto faz, tá tranquilo. E quem que é esse bebê, né? Enfim, teorias aí. Quem que é esse bebê? Mas achei bem legal, achei bem bom o episódio e toda a parte dela indo pra várias timelines diferentes, coisas estavam diferentes, e coisas não estavam certas e, enfim, achei bem interessante também. Só queria que tivesse mais da Fugitive Doctor, né, que agora se confirmou que esse é o nome dela, né, da Doctor da Ruth. Eu acho que podia ter mais cenas com ela, assim, eu acho que não precisava ter voltado tanto pra Julie, então é só uma parte que eu achei mais ou menos. Enfim, mas eu gostei bastante dos episódios e essa temporada tá me surpreendendo cada vez mais, tô gostando bastante. Igor, falei bastante. Cara, mas você mandou muito bem. Pior que eu não tenho muito mais a acrescentar, mas acho que eu posso falar sobre alguns pontos específicos sobre o que eu pensei. Assim, é o que já podia ter sido comentado e certamente já foi extensivamente por todo mundo que acompanha
já no primeiro episódio do Flux, mas agora, nesses episódios novos, se torna algo incontornável, que é o design novo dos Sontarans, né, cara? É uma questão, Sim. assim. O que dizer? Eu particularmente fiquei meio dividido. Eu gostei bastante. Quando a gente se acostuma com alguns designs já desses monstros recorrentes, a gente sente um pouco quando muda, né? Principalmente no caso dos Sontarans, como o Eric bem pontuou, a gente já estava tão acostumado aos Tracks, né? Que tinha meio que sido o personagem mais recorrente a incorporar esse design dos Sontarans, que tinha sido usado desde os episódios da época do Russell T. Davies, né? Já era o design oficial dos Sontarans durante todo esse tempo. Agora teve essa mudança bem brusca, assim, que volta bastante pro que eles têm de um visual mais ameaçador e mais rústico, que evoca muito alguns dos designs da série clássica. Para quem não é tão familiarizado com essa era antiga de Doctor Who, talvez esse elemento rústico possa sobressair um pouco, né? Talvez possa parecer um pouco esquisito, possa parecer não tão bem acabado quanto o design anterior, mas eu acho que funcionou bastante, foi muito efetivo nessa ideia de recolocá-los enquanto personagens ameaçadores e hostis, né? E tirar um pouco essa peste de alívio cômico com a qual esse design anterior dele já havia ficado mais associado. Quanto aos episódios propriamente ditos, a começar pelo War of the Sontarans, eu achei legais, achei que eles seguiram bem o fluxo do que vinha sido estabelecido anteriormente, e acho que, particularmente, também achei que houve uma melhora, principalmente com The War of the Sontarans. Acho que foi uma ideia interessante recolocar os Sontarans em um episódio de época, né? Não é uma ideia exatamente nova, mas acho que funcionou muito bem dentro do que o Chibnall propôs a fazer e construiu uma atmosfera bem interessante. O Once Upon a Time também não tem muito a acrescentar, mas acho que seguiu bem o Flux, e gosto muito de como essa 13ª temporada trouxe de volta também a Doutora Fugitiva, né? Que dentro de todos os elementos que o Chibnall vem trabalhando, sendo tido como interessante por alguns e bem criticado por outros, eu acho que a introdução dessa personagem foi um dos elementos mais acertados, a escalação da atriz brilhante. Acho que a maneira como essa personagem interage com a mitologia da série e com o andar dos episódios agrega muito. Fora isso, o Dan e a própria Yas estão sendo desenvolvidos de uma maneira que eu estou gostando bastante de acompanhar. E a doutora sem palavras, né? Ela parece ter talvez a maior dificuldade de lidar com as linhas do tempo que se misturam, se apagam, e com a sua própria interferência em relação a isso. E acho que a Jodie está andando muito bem ao longo dessa temporada. Talvez seja a temporada que ela mais precisa estar dando de si, né? Então vamos ver como isso se desenrola até o final e nos especiais posteriores também. Mas até agora gostando bastante do que a série vem fazendo ao longo dessa temporada. Complementando o que o Igor falou sobre o design, eu tava esperando muito já que os Sontarans fossem introduzidos novamente como monstros ameaçadores. Eu não me incomodo a mudança do design, mesmo depois de estabelecido. Eu acho que, tirando aquela vez os Daleks Power Rangers, essas mudanças de design eu acho que sempre são válidas. E no Sontarans, para mim, pro jeito que esse episódio foi construído, né, que era uma guerra, era uma coisa que dava para ver que eles estavam fazendo há muito tempo já. Tem toda essa ideia desse fluxo aí e todo mundo lutando por um pedacinho do universo. Eu acho que coube bem esse design rústico e como se até esses personagens já tivessem bem esgaçados pelo tempo e pela toda coisa que eles estão fazendo aí, todas essas batalhas. E até um dos Sontarans comenta no primeiro episódio, né? Quando eles aparecem pela primeira vez que, você tá bem velho, né? Bem feio, tá? Então é bem isso mesmo. Eles deram essa ênfase nos personagens que estão mais decadentes, assim. E eu gostei muito desse War of the Sontarans. Eu acho que dos 3 até agora, pra mim, foi o que mais se destacou como episódio de Doctor Who mesmo.
Gostaria de ter visto isso acontecendo em temporadas anteriores, principalmente na 11ª, se eles tivessem feito episódios históricos nesse mesmo estilo aí, teria dado muito certo, teria sido um sucesso a 11ª temporada também, e a 12ª também, porque teve alguns episódios fillers que foram totalmente desnecessários. Então o que eu acho, assim, olhando essa última temporada do Chibnall, é que ele realmente percebeu que você pode fazer Doctor Who ser diferente, mas ao mesmo tempo mantenha o núcleo central, né? Mantenha a alma da série. E eu acho que ele voltou a isso, porque ele tinha escapado muito do que era Doctor Who em si, que é isso que a gente viu nesse War of the Sontarans. A parte engraçada com o Dan, as partes aterrorizantes ali nas batalhas, a doutora trocando essa conversa com aquele Sontaran, né? Então foi tudo muito bem feito entre comédia e drama e tudo, e trazer um episódio histórico ainda mantendo toda aquela coisa do fluxo com a Yaz e o Vinder em outro lugar, aquele senhor lá que aparece do nada também, que a gente não sabe que diabos é aquele cara ainda, que tava escavando lá o negócio. Eu acho que pra mim esse é o maior mistério até agora, quem que é esse velho. E aí vem o próximo, né, que é o Once Upon a Time, que é um episódio, se você não tá atento no início, vai se confundir, porque é muita coisa, é saltos temporais, o Moffat sonhava em fazer algo assim, porque foi realmente uma loucura, assim. Mas eu gostei, eu acho que para mim o principal foi como eles usaram a 13ª doutora para interpretar a doutora da Jo Martin, né, para criar parecendo que ela trocando entre ser ela e entre não é ela, né, e mostrando isso usando o casaco azul escuro. Então dá pra ver na atuação da Jodie como ela modifica isso. E também gostei dos outros personagens vestindo aquelas outras roupas, porque eles estavam, né, era um salto temporal maluco assim, mas na verdade eram outros personagens do passado, mas a gente viu eles como a Yaz, o Dan, enfim. Foi um episódio ótimo. Para mim, o que se destacou muito foi a parte do Vinder, conhecer a história dele, e aí depois, quando ela se conecta com a história da Bel, fica muito legal o episódio. Eles trazem essa coisa do amor, mas não se torna brega, porque muitos episódios de Doctor Who, quando trazem isso, vira breguice. Eu acho que foi bem feito, é uma história de pessoas que estão viajando para se encontrar e estão batalhando depois toda essa catástrofe no universo. Então é uma história bonita aí no meio, que também cria muitas questões, e a doutora ali também cria muito mais muito mais questões, perguntas, do que respostas até agora, porque a gente viu lá que ela viu a doutora fugitiva de novo e tudo, ela viu que era o passado dela, mas aí ela vai para outro lugar que tem uma outra mulher e quem é aquela mulher? Vocês têm algum pensamento sobre isso? Tem alguma teoria do que possa ser, Eric? Então, nossa, é que você vai lembrando, eu vou lembrando do episódio, eu lembro de milhões de coisas que aconteceram, porque esse realmente foi um episódio cheio de coisa, né, Once Upon a Time. Mas antes de tudo isso, eu vou falar sobre o design do Sontarans e tal, e eu li em algum lugar que mudou a equipe de produção dos costumes, assim, de Doctor Who, assim, era uma empresa particular e ficou com a BBC. Daí meio que eles tiveram que fazer tudo de novo, assim. Então acho que é por isso que eles mudaram todos os visuais de todos os monstros, assim, da temporada. Acho que até, não sei se vai aparecer o Woody nessa temporada, mas acho que no trailer apareceu. E eles estavam meio diferentes também, os Woods. Vai aparecer e os Weeping Angels também estão bem diferentes, assim. Sim. Então... Eles estão... Parece outro design. De anjo, então né? Por isso. Porque mudaram toda a equipe de produção de costumes lá. Daí, enfim. Então, esse episódio de loucura é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tipo, várias coisas que eu fiquei pensando, né? Durante o episódio. Esse rolê dessa mulher aí, eu jurava que aquele lugar que elas estavam parecia a Matrix de Gallifrey, sabe? Que tem aquele episódio do... Tem, né? Que é da 9ª temporada, né? No final da 9ª temporada, que o Doctor tá em Gallifrey com a Clara. Me pareceu muito aquele lugar,
Mas a Doctor não falou nada, mas acho que não é, então. Mas me pareceu muito, muito, muito aquele lugar. E a mulher me pareceu muito estilo Time Lord, assim, sabe? Tipo, Sim. Me bateu uma vibe muito galifreyana, assim, sabe? Mas não sei, assim. E daí eu tava vendo teorias na internet, né, sobre a Division e tal, e que... Loucura, né? Com certeza não vai ser isso, mas que a timeline do Doctor foi dividida em dois, então existe dois tipos de Doctor, assim. Então o Doctor que a gente tá acompanhando desde do Hartnell, e a Doctor que é a Ruth, que já teve várias regenerações, assim, sabe? E meio que não podem se encontrar por causa desse rolê, e daí o tempo tá totalmente ferrado, e tem essa guerra também entre o espaço e o tempo também, que é uma loucura, né? Eu não entendi nada. E tipo, porra, como assim uma guerra entre o espaço e o tempo, né? Eu falei, cara, que loucura. E tem um planeta chamado Tempo. E daí o planeta chamado Tempo, que o espaço que controla o tempo. Enfim, loucura. Então, muitas questões mesmo, assim, sabe? Mas, e esse filho da Bel aí, não sei, será que é Doctor? Não sei, sabe? Tipo, qual que é o rolê? Então, assim, no início dessa temporada, o ator que interpreta o Vinder, ele falou assim, eu gostaria que o meu personagem fosse lembrado como uma River Song na série. E aí ontem eu tava no YouTube lá olhando as coisas, daí alguém comentou, eu acho que o filho, esse bebê aí da Bel com o Vinder é a Doutora, e eles são os pais originais do planeta da Doutora. E aí eu relacionei com esse troço da River Song, que tá acontecendo tudo ao contrário, e que o Chris Chibnall tá contando a história de origem da Doutora, e que eles deram muito destaque nessa Bel e no bebê que tá chegando. Não sei. Uma coisa que você falando agora, Jonathan, que eu percebi que, primeiro, a Bel falou do amor, né? Que o amor supera, que Sim. o amor e tal. E o Vinder meio que foi punido por fazer a coisa certa. Tem coisa mais Doctor que isso. Não existe, né? Tipo, coisa mais Doctor. O cara ficar preso num lugar, vendo no mesmo lugar porque ele fez a coisa certa. E a Bel correndo atrás do universo pra procurar, sei lá, o amor dela, assim, sabe? Enfim, é o básico do Doctor, isso, assim, sabe? Tipo, sei lá, correr pelo universo e ficar preso por causa de que fez a coisa certa, assim, sabe? Enfim. Se for isso, né? Eu vou ver alguma reclamação na internet, mas eu tô... Tô curioso. Alguma? Mas as reclamações na internet, elas são incontornáveis. Elas vão estar lá independente do que acontecer. Pode ficar tranquilo. Sim. É um exercício que de vez em quando eu faço, pra quem não tá acompanhando pelas redes, né? Pra quem tá ouvindo, a página de Doctor Who no Facebook, ela tá atualizando a foto de perfil a cada episódio. E tá colocando esse logotipo da temporada, né? Doctor Who Flux. Ele vai ficando mais quebrado a cada episódio que passa. É um exercício que eu faço de ficar em contato com o público, de abrir aquela aba de comentários quando eles atualizam a foto e ver o que as pessoas estão falando, assim. Sempre vai ter alguma reclamação, pode ficar tranquilo. Isso que o Eric tinha comentado da mulher, o lugar que ela tá. Quando eu assisti o episódio, eu ficava pensando, mas de onde que eu conheço isso? E é mesmo, parece muito aquele lugar na Matriz, na 9ª temporada, que é tipo um lugar antes de você chegar na Matriz, sei lá, é um troço bem, tipo um cemitério quase, assim. E é bem parecido com aquilo, então é bem similar. Mas me pareceu essa mulher quase que... Parece que ela é a vilã acima do Swarm e da Azuri lá, que o que me deu a entender que eles são tipo só peões nessa história, que eles só estão servindo um propósito, porque esses Ravagers, eles aparecem na Big Finish também, eles aparecem nesses novos áudios do 9º Doutor, e eu até fui ler o significado original do que são os Ravagers, para entender se batia com o que está acontecendo na série, e é tipo isso, os Ravagers na verdade são humanoides e que eles procuram destruir todo o universo, tudo que existe, né, através de como se fosse esse fluxo aí, uma onda que vai destruindo o universo. Então basicamente é isso. Eu acho que o Chris Chibnall quis conectar com a Big Finish de alguma forma, e aí tem esses dois aí que, pelo que aquela mulher falou, dá a impressão de serem só... eles são úteis pro que precisa ser feito, mas parece que o
o negócio é muito mais profundo do que esses dois personagens aí. Já tá parecendo que vai se desenvolver para uma coisa maior. Provavelmente vai ter a ver com os Senhores do Tempo ou até mesmo, sei lá, os que criaram toda essa coisa do tempo e espaço. E falando nisso, toda essa história de a guerra entre espaço e tempo, eu achei super legal o conceito, porque é basicamente Doctor Who, né? O espaço e o tempo, e agora os dois estão nessa batalha. Sim. Pode falar. Só um pouquinho rapidinho, eu vou falar sobre esse negócio dos Time Lords, né? E acho que o Rassilon, naquele episódio do fim da era do Tennant, até falou, né? To the end of time itself, né? Então talvez os Senhores do Tempo sejam totalmente contra o tempo, né? Eles realmente querem ser os senhores do tempo, né? E controlar o tempo e não deixar que o tempo ganhe do espaço, sei lá, né? Porque eles... Enfim, então talvez isso faz sentido alguém de Gallifrey realmente querer controlar o tempo a tal ponto que o destrua, assim, sabe? Sei lá, enfim. Mas não sei também, é que o Flux é espaço, né? Então, sei lá, loucura. Não sei, não tenho ideia. Enfim. Igor, você queria falar alguma coisa? Ah, sim. A primeira, na verdade, era uma coisa que veio lá na frente agora. Era só pra perguntar se os Ravagers da série são mesmo, tipo, os mesmos personagens desse áudio do Doutor. Eu não escutei, mas eu vi que o pessoal tava discutindo bastante se eram os mesmos personagens ou se não eram, mas não fiquei sabendo como é que tinha sido decidido isso. Eu também não entendi se é os mesmos, mas as informações batem, mas não são os mesmos personagens, tipo a voz e nada. Sim. Não são os mesmos atores, é só o conceito, eu acho. Vamos ver como vai ser isso aí. Outra coisa que eu queria fechar é aquela pontinha do que foi comentado sobre essa mudança da equipe, do design de produção, sobre como isso interfere sobre o visual de todos os monstros que a gente já conhece. Sobre os Weeping Angels, é algo que vai além do design de produção, né? Eu tô achando eles muito bem usados, né, nesses episódios. Eu tinha tempo que eu não via eles sendo usados de uma maneira tão interessante, assim. Isso não vale só para esses dois episódios em questão, mas também, né? Tô achando que em questão de escrita, de ideia, estão usando eles de maneira bem criativa. Isso é bem animador, né? Porque às vezes quando esses monstros fundamentais de Doctor Who se tornam essas instituições, tem alguns episódios que usam eles de maneira bem preguiçosa, ou quase como pano de fundo. Mas aqui a gente vê novas ideias ganhando corpo com esses monstros e gerando uns momentos bem legais. Era só isso. Não, e ainda... os Weeping Angels vão aparecendo aos poucos, né? Desde o primeiro episódio. Eles criam aquele medo deles. Sim, a atmosfera, né? E nesse episódio, por exemplo, agora, que teve... foi bem sobre a Yas, que aí eles usaram o mesmo conceito, né? Que o Moffat criou, que a imagem do anjo se torna um anjo. Só que eu achei muito criativo eles surgindo ali do celular e se manifestando em uma criatura mesmo, a estátua, e principalmente essa cena do anjo pilotando uma TARDIS foi incrível, né? O que será que um Weeping Angel precisa, né, fazer para pilotar uma TARDIS? Será que ele tá tentando roubar a TARDIS mesmo ou tá tentando levar a doutora para um lugar específico que ela precisa estar lá para resolver um problema? Talvez seja até um Weeping Angel do bem que quer levar a doutora para resolver um problema, porque o próximo episódio é da Vila dos Anjos, né, Eric? Nossa, é verdade. Justamente, eu acho que não acho que nem é do bem, mas é que eu acho que os Weeping Angels devem estar sofrendo um monte com esse negócio do tempo que tá todo zoado, entendeu? Deve tá dando problema na hora que eles estão mandando a gente pro passado e daí não existe passado, sabe? Essas coisas. Eu acho que toda a biologia, a fisiologia deles deve estar ferrada por causa desse rolê no tempo, e acho que eles estão precisando da ajuda da Doctor pra resolver esse rolê, entendeu? Porque eles dependem muito do tempo estar certinho pra eles funcionarem, entendeu? Pra eles consumirem o tempo que faltava da pessoa, né? Enfim, então acho que... Porque se ele tivesse ali pra zoar a Doctor, ele teria mandado... O que aconteceria, né? Se mandasse a Doctor pro passado dentro da TARDIS? Pra onde que ela iria? Fica aí o questionamento. Enfim. Mas... E quantos anos pra trás ela iria? Porque o Doctor, querendo ou não, regenera, né? Tem uma vida aí longa. Enfim, mas tudo bem. Eu fui pra uma tangente ferrada. Mas eu acho que ele realmente precisa da ajuda dela, e eles estão precisando da ajuda dela pra sobreviverem, assim. Porque eu acho que o tempo tá ferrado, assim. Tem bastante coisa mesmo, e o problema, eu penso assim...
é o mais difícil de gravar podcast sobre uma temporada como essa, é que a gente não tem muito o que ficar comentando agora, porque no episódio seguinte já vai ter mais informação, né? Já vai ter mais coisa, e eu acho que o podcast final, sobre o final quando a gente puder falar sobre tudo de uma vez só, vai ser muito mais produtivo, porque aí já vai ter as respostas. Se tiver respostas para tudo isso que o Chris Chibnall tá criando, porque ele tá se metendo, né? ele tá criando uma expectativa. Nem o Moffat eu acho que já fez isso, porque o Moffat criava o episódio inicial, que era empolgante, assim, daí passava a temporada toda, daí vinha pro episódio final que tinha uma explosão. Aqui é um depois do outro, e sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa extra pra criar expectativa, e o povo tá alimentando isso. Eu já vi muita gente que não gostava das temporadas anteriores, que tá achando isso aqui incrível, né? Uma das melhores dos últimos anos até, pelo nível de expectativa que você cria em cima dela. Sim. Então, ao mesmo tempo que expectativa é bom, porque você fica empolgado, se lá no final ela é quebrada com algo que acabou não acontecendo do jeito que você queria, aí a frustração vai ser grande. Mas aí também o problema é de quem cria muita expectativa e depois ela não é correspondida. Principalmente essas teorias que já vão surgindo e que o pessoal fica louco, né? Tipo, a Clara é a Susan e todas essas coisas aí. Mas enfim, tá sendo um podcast mais curto. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Não, só complementando que o problema é do Eric do futuro. É isso aí. Ele que lide com o fim da temporada. Eu, por enquanto, sou de boa. Igor, isso que você comentou da Susan e tal, eu nem tento mais especular essas coisas de personagens antigos retornando, ou essas ideias, como você até comentou, dos pais do doutor. Eu vi uma galera comentando, não lembro sobre qual episódio, que tinha um personagem que mal aparecia, que falavam que ele ia ser o Braxiatel, que é o irmão do doutor aí no universo expandido. Eu, tipo, cara, esquece isso, sabe? As coisas não vão acontecer, eu não me iludo mais, não acho que vai aparecer o Homem-Aranha, não acho que vai aparecer nada. Eu tento só curtir essa história, mas sobre isso da continuidade e de não ter tanto o que falar sobre os episódios isoladamente quanto eles vão saindo, eu acho que nesse sentido a gente se beneficia um pouco de estar gravando esse podcast sobre 2 episódios e não sobre um só. E quando a gente for gravar um podcast sobre impressões gerais sobre a temporada, eu fatalmente vou acabar revendo ela de ponta a ponta quando já tiver tudo. E acho que vai ser uma experiência bem diferente do que está sendo assistir agora e que vai acrescentar bastante também. Ah, sim. Quer falar, Eric? Não, é uma coisa que nada a ver, era só uma complementar nada com nada, mas que pra quem quiser ver Doctor Who, né, do jeito certo, tem na Globoplay agora, então tá saindo semanalmente, pelo visto, os episódios da nova temporada, então vocês podem ver lá com 3 semanas de atraso, eu acho, mas dá pra ver lá, enfim. E sobre isso que o Igor falou, eu tava pensando sobre isso também hoje, sobre rever a temporada, porque é uma temporada tão... ela vai fluindo, né? Cada episódio, um depois do outro, que dá vontade de assistir ela inteira de novo, de pegar do início e assistir mais uma vez, porque ela não vai ter aqueles episódios estranhos, tipo um Sleep No More no meio, que você vai dizer, isso é inútil, mas eu vou rever porque eu já tô revendo a temporada. Nessa não, ela é uma história completa e eu queria há muito tempo ver isso nessa série. Finalmente aconteceu, demorou, mas aconteceu. Pena que são poucos episódios, mas deu a pandemia aí, né? Então a gente tem que relevar, porque na verdade seriam 10 episódios a temporada toda, mas aí não conseguiram fazer, e isso vai ser dividido até o ano que vem, até o final da Jodie, que vem no outono lá da Inglaterra do ano que vem. Então isso é primavera aqui? Isso aí. Setembro. Lá por setembro. Então tá, vai levar um tempinho ainda, mas... Então, a Doctor só regenera, então, no ano que vem.
Setembro? Quase no fim do ano que vem mesmo. Essa informação, inclusive, saiu hoje, né? No dia que a gente tá gravando. Saiu. Agora há pouquinho. Então, vão ter mais alguns especiais, aí vai ter essa regeneração, e daí pra frente com o Russell T. Davies de volta, e aí vamos ver o que vai acontecer no futuro. Sim. Mas então é isso, né? Um podcast mais curto, pra quem mesmo quer recapitular, ter algumas opiniões aí antes de assistir agora o próximo episódio que vem logo no domingo de novo, e a temporada já tá quase no fim. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado pela participação de vocês nesse podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.